Esse início de trabalho eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe que tem que anteceder. Quando a pessoa antecede, ela está na frente. E todas as limitações se encontram atrás da pessoa. Então, a pessoa antecedendo, ela chega antes. E isso é para tudo. Muitas vezes a pessoa tem um procedimento que não é bom e ela, em vez de sair antes, ela sai depois e ela passa pelo acontecimento. Tem que lembrar sempre assim, que tudo se encontra depois. A pessoa se encontra primeiro. Então, na vida, a pessoa tem que lembrar que ela precisa ser primeiro. Tudo é depois. Se tem um pressentimento, tem que lembrar assim, tem que ir mais cedo. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Natal 1933. A referência do Natal é muito importante assim. Vem anunciando o nascimento do Filho de Deus. E o Filho de Deus, ele passou a incomodar, porque todos os ensinos que ele trouxe eram simples. E ele teve muitos atos confirmando assim que ele era o Filho de Deus. Então, se nós tivéssemos tido uma sensibilidade, uma coerência de trabalharmos para nós, não para agradar os outros, aquele que trabalhou para ele, ele veria assim da coerência do Filho de Deus. Quando ele foi preso e foi levado aos juízes, e os juízes não perceberam e não quiseram perceber por causa de outros, ele foi julgado. Então, quando ele cala, que ele não dá mais nenhuma resposta, então ficou bem claro assim, que ele é o Filho de Deus e ele veio do saber. E as pessoas encontravam-se entorpecidas e, devido a isso, então julgavam que ele teria que fazer um trabalho para clareá-las, para provar que ele era realmente o Filho de Deus. Mas ele já tinha provado com os seus atos, com sua maneira, com as suas palavras, os seus ensinos. Então, aquele que estivesse trabalhando para ele, ele veria assim da coerência do pronunciamento do Filho de Deus. Eles falam assim que a cortina do Santíssimo foi rompida e que então não precisou mais ter a cortina entre o divinal e o espírito humano. O rompimento da cortina, o rompimento da Arca da Aliança, rompeu. Não houve mais aquela condição de ter de volta a ligação com o divinal. Ele disse assim que viria um outro que não ele. E o outro é o Filho do Homem. Ele veio trazer o juízo. Na época de Jesus, essa realização poderia ter sido realizada através das nuvens. Nós sabemos assim que os acontecimentos não acontecem primeiro na matéria grosseira. Então a gente pode observar, uma pessoa tem um determinado desejo, e esse desejo primeiro vem nos pensamentos, depois vem realizar na matéria grosseira. Então, nos pensamentos está a matéria fina. Também tem a matéria fina, que não é da matéria grosseira, que é um outro estágio. Na vinda do Filho do Homem, que poderia ter sido realizado pelas nuvens, não precisaria dele ter tido o nascimento terreno. Então, depois, esse acontecimento vem pela anunciação de João. Então, quando fala-se do Apocalipse de João, está falando de uma época aproximadamente 200 anos depois do nascimento de Cristo. João anuncia a vinda do Filho do Homem na matéria grosseira. A pedido do próprio Filho do Homem, ele passou então pelos acontecimentos. Os ensinos que o Filho do Homem trouxe é o livro Na Luz da Verdade. Cada um de nós tem que lembrar assim, o auxílio vem através da palavra. A espada julgadora é a palavra de Deus. E fica bem claro assim de cada um observar o peso da palavra. Com os ensinos ela é mais forte ainda, porque tem a palavra que vai sendo ensinada como advertência, como instrução e como julgamento. Então a palavra é a espada julgadora.
E o Filho do Homem trouxe o livro na luz da verdade, e é da responsabilidade individual daquele que quiser voltar para a pátria do Espírito. Até a época de Jesus, esteve rompido a ligação do divino com os seres humanos. Depois, então, tiveram os convocados. Tiveram aqueles que pediram a possibilidade de trabalharem de acordo com a luz. Esse pedido ecoou pelo universo e muitos espíritos humanos fizeram uma oração rogando a Deus a permissão de trabalharem para o Filho do Homem com o Filho do Homem. E esse pedido foi aceito. E muitos estavam sobrecarregados com muitas culpas. A redimissão de uma culpa está também com o ato que a pessoa faz. E nesse ato, pedindo a permissão de trabalhar com o Filho do Homem. E toda a vida desses convocados foram aplainadas. E a gente vai confirmando assim que quando uma pessoa trabalha de acordo com a luz, ela vai tendo uma sensibilidade dentro dela e ela vai orientando-se. Fica bem fácil assim da gente ir observando um saber. Quando a pessoa tem o saber, então ela tem também a ponderação. Com os auxílios que foram dados a esses que foram permitidos a sua vinda na matéria grosseira, para aplainar o caminho do Filho do Homem, muitos se envolveram e normalmente os envolvimentos se encontram na matéria grosseira, com as vontades, a vontade, o descuido, a personalidade. Então a pessoa vai se emaranhando. E é bem sério assim, porque na vida de João Batista a gente vê assim ele dizer, numa parte da vida dele, quanto menos coisas na matéria grosseira ele viesse a ter, melhor era para ele. Mas tem essa diferença hoje da vida que nós temos. Mas fica bem claro assim da convicção de João Batista. Aqueles que pediram, nenhum fez uma observação dentro dele de como ele teve uma vida abençoada, uma vida com facilidades. A maneira de trabalhar, o jeito de trabalhar, o jeito das realizações, as portas abriram-se para esses que fizeram o pedido. Devido à facilidade também, eles tiveram o descuido. A luz, ela é grandiosa, e a gente observando assim a bondade da luz, quando uma pessoa pega uma semente e dessa semente ela sabe como colocá-la no solo, e cuidar dessa semente, ela vai transformar-se numa árvore que anualmente dará muitos frutos que aquela família daquela moradia não tem a capacidade de consumir aqueles frutos. A bondade da luz atua dessa maneira. Então a facilidade que a luz possibilita é assim, de uma maneira que a pessoa fica muito beneficiada. Então o trabalho que aqueles convocados pediram para poder realizar, aplanando o caminho da luz, eles se envolveram nas coisas da personalidade, se envolveram em outros caminhos, e quando o Filho do Homem veio, eles não tinham a capacidade para auxiliá-lo. E é bem sério assim, porque normalmente na nossa vida diária, nós sempre queremos que as nossas coisas se realizem. A nossa moradia, a nossa maneira de sobreviver, as preocupações serem retiradas. Mas se nós já recebemos muito, não podíamos pedir mais, porque nós tínhamos que fazer uma observação assim, através dos anos, aquilo que já temos, aquilo que já conseguimos, como é que nós vamos gastar tudo isso. Nós não fazemos nenhuma observação, porque nós não valorizamos aquilo que nós temos. Nós sempre queremos ter algo além daquilo que nós já temos. Então, quando a pessoa começa a valorizar aquilo que ela tem, ela vai confirmando assim que ela já tem bastante. E cabe a ela agora ter uma dedicação com ela mesma, fazendo um bom aproveitamento daquilo que ela possui. O caminho da luz é assim, mas o caminho dos espíritos humanos
é um caminho bem interessante, porque nós sempre estamos presos àquilo que nós não temos. Porque quando nós valorizamos aquilo que nós temos, nós já ficamos gratos e nós procuramos aprender a utilizar bem aquilo que já temos. Natal 1933. Voltar para a pátria dos espíritos é bem importante assim. A crucificação do Filho de Deus, todo um caminho para as regiões luminosas foram parados. Então as planícies se encontram assim nesta condição de não receberem espíritos humanos justamente pelo envolvimento. Nós nos encontramos assim, mesmo tendo boa vontade, nós temos a facilidade de não perceber como nós nos encontrávamos e como nós nos encontramos e como nossa vida vem fluindo através da nossa dedicação. Porque a dedicação é um aprimoramento, é aquela condição muito importante que a pessoa precisa de ter. Quando o relógio toca, ela levanta. Então ela tem essa capacidade dentro dela de sair do morno, de esforçar-se. E o esforço a gente vem observando assim, que o sacrifício que o Filho de Deus fez para abrir de volta o caminho para a pátria dos espíritos, porque nós é que fechamos pela nossa indolência. Precisaria de vir um mediador que tivesse esta capacidade, porque os profetas já não tinham mais essa capacidade de abrir de volta, porque nós achamos assim que nós precisamos de sempre ter mais. E o ter mais é aquela condição de também voltar para a pátria do Espírito, ter mais uma capacidade para isso. E nós esquecemos que o mais importante é que nós somos. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela é ela, independente de qualquer coisa, e que ela não precisa de outra coisa. Isso a gente vê também com as pessoas que migram de uma região para outra, e que muitas vezes não tem nada, a pessoa só tem ela, e com ela tem a esperança e a boa vontade. E ela chega naquela localidade e ela então cria raiz, com o seu trabalho, com a sua maneira de ser. Ela é ela, independente de qualquer coisa. Essa condição nós tínhamos que ter também em direção à luz, de nos tornarmos assim qualificados em direção à luz, nos esforçando diariamente. E é bem importante assim, porque através dos nossos pensamentos nós vamos dando uma forma que nós achamos que essa forma vai ser boa, que é o caso assim de uma pessoa, muitas vezes ela tem tudo na moradia e ela é insatisfeita, tem um companheiro bom, tem uma companheira boa, filhos bons, o trabalho é bom e as pessoas que ficam em sua volta possibilitando ali a condição da sobrevivência, do convívio, são pessoas boas. E a pessoa é ingrata por ela mesma. Então nós tínhamos que nos percebermos e de valorizarmos aquilo que nós já temos dentro de nós, a nossa compreensão, o jeito que nós estamos trabalhando, o jeito que nós temos para o nosso relacionamento, e o jeito que nós temos na moradia. Então desenvolver uma harmonia numa condição natural para que nós venhamos a trabalhar conosco, porque na criação tudo é harmonia. A gente vai observando assim o equilíbrio que existe. Com isso, o espírito humano ele vai tendo que ter essa harmonia. Com a harmonia ele também vai tendo a capacidade de organizar-se. Então ele vai tornar-se mais agradável. Com a vinda do Filho do Homem, é bem sério assim, mas também todo um trabalho que dificultou o trabalho dele em trazer o livro na luz da verdade, também aconteceu. Então os espíritos humanos estão sempre fazendo esse trabalho assim, de não observar-se. Porque quando a gente observa, a gente vai vendo que tem que existir uma leveza, uma bondade, um procedimento natural que nos possibilita uma harmonia, porque a harmonia
não é só com o ambiente da vida externa da pessoa, é com ela mesma, porque existindo a harmonia, existe a saúde. Faltou a harmonia que existe no funcionamento do corpo, ela é truncada, então apresenta doença. Justamente por esse motivo, cada um tem que lembrar assim, que a harmonia é uma vida, é uma força. A desarmonia também é uma vida, é uma força. A harmonia é uma força que possibilita um funcionamento normal de um sistema. A desarmonia é uma força que emperra. Emperrou, vai surgir doença. Isso fica bem fácil assim de observar. E as doenças são sempre danosas para aquele que a tem. Tem determinado tipo de desarmonia por descontentamento da própria pessoa, por não valorizar aquilo que ela tem. A pessoa vai perdendo partes do corpo. Isso, para aquela pessoa, é muito sério, porque ela foi perdendo partes do corpo por ela mesma, pelo procedimento que ela teve. Muitas vezes a pessoa tem um susto dentro dela e ela tem uma mudança. Ela muda a maneira de ser e ela mudou dentro dela verdadeiramente porque aquela desarmonia foi melhorando. 20 anos depois, 10 anos depois, a pessoa volta a ter o comportamento anterior, aquela desarmonia volta. Fica bem fácil assim da gente ir observando o nível, cada um de nós tem um nível. Fica bem fácil da gente observar com as criancinhas, no ambiente de ensino ali, antes de serem alfabetizadas, cada uma tem a sua personalidade e como elas não recebem ainda muita influência de fora, então elas fazem aquilo que elas querem. Uma gosta de brincar sozinha, outra gosta de brincar com os outros, outra gosta de atrapalhar os outros, só que aquela criancinha somos nós hoje. Então nós continuamos com a mesma personalidade. Então a personalidade nós já tínhamos antes de vir para a Terra, ainda recebemos influência dos nossos pais, recebemos influência dos conhecidos dos nossos pais, então nós vamos caminhando pela vida. Fazer um trabalho de alinharmos, de ir vendo nós mesmos como nós nos encontramos. Natal 1933, o esforço de nos tornarmos um convocado para fazer parte daqueles espíritos humanos agradáveis ao Criador, nosso comportamento ser um comportamento que possibilita a Terra ter uma harmonia, porque num período anterior, recente, a Terra estava condenada, assim como todos os espíritos humanos. Através da intervenção do Filho de Deus, quando ele disse, Pai, perdoai-lhes por não saberem o que fazem, então ele estava tendo ali um comportamento de pedir uma clemência para os espíritos humanos, intercedendo a favor dos espíritos humanos. Devido a isso, foi permitido então a vinda do Filho do Homem. Os espíritos humanos então teriam mais uma oportunidade para poder ter o conhecimento, para poderem voltarem para a pátria do Espírito. Então, desde a época do Filho de Deus ter sido crucificado, esse rompimento então aconteceu assim com a vinda do Filho do Homem. Então, a permissão da vinda do Filho do Homem foi justamente assim, atendendo ao pedido do Filho de Deus. Hoje é da nossa responsabilidade ter o conhecimento e de fazer uma avaliação de como nós nos encontramos diante desse conhecimento. Porque na criação todas as coisas são repetições. Então, numa empresa, ela tem determinados instrumentos de trabalho e aquele que é responsável por aquele setor, daquele trabalho, ele não pode fazer o curso que aquela fábrica fabricou aquele instrumento. Então ele manda uma pessoa de sua confiança para fazer aquele curso. E aquele que vai fazer o curso, ele tem que aprender como usar aquele instrumento e tem que trazer as informações e instruções para aqueles que não foram,
para que o uso daquele instrumento seja de acordo para todos. Então, a nossa responsabilidade é nos encontrarmos assim, com o conhecimento das leis do Criador e vivendo de acordo, e desenvolver uma capacidade para poder também transmitir estas informações e estas instruções. Mas é bem interessante, porque a pessoa só pode transmitir aquilo que ela tem, aquilo que ela vivenciou, aquilo que se encontra dentro dela. Se isso não acontece, ela não tem a capacidade de transmitir. O esforço é uma transformação dentro, e fica bem fácil assim, da confiança daquele comandante comandando a sua tropa, o conhecimento que ele tem de cada elemento ali, o jeito que ele tem que ter o comando. Então nós, na nossa vida diária, nós temos que ficarmos impregnados com as informações, com as instruções do livro Na Luz da Verdade e nos qualificarmos. Não é somente assim para uma teoria, nós temos que nos tornarmos como aquele funcionário que vai fazer o curso. E ele terá que trazer como ele assimilou aquelas informações para transmitir para os que não foram. Então ele tem uma responsabilidade a mais, porque entre todos ele foi o escolhido para fazer aquele curso. Temos que nos esforçarmos, e o esforço é a vida toda, não é para um período, porque nós sabemos assim que quando nós nos esforçamos, nós melhoramos a nossa irradiação. E se a pessoa parou de esforçar-se, ela volta para o nível anterior. Aquele que apresentou uma doença bem séria na sua vida, e ele teve um susto muito profundo com aquele laudo que ele recebeu, ele teve uma transformação. Durante muitos anos ele manteve-se com aquela transformação. Ele descuidou, ele desce. Então a pessoa não pode descuidar durante a sua existência. Isso é uma condição bem importante assim, porque a pessoa só é qualificada quando ela treina todos os dias. E a gente vai observando assim com o cantor. Apresenta-se qualificado para a sua apresentação, mas todos os dias ele tem o treinamento para manter a sua voz qualificada. E aquele que não treinou, ele então vai ficando para trás. Um tempo depois ele fala que ele foi, que ele era. Na nossa vida tem um ensino muito importante que diz assim: quem tu és. Então o que a pessoa foi no julgamento da espada, do julgamento dos ensinos, fica bem definido assim, porque quem tu és. Se a pessoa teve um instante de lucidez para conhecer os ensinos, ela tem que manter viva dentro dela esse instante. Anteriormente, ela teve esse instante, porque nós sabemos assim que quando uma pessoa tem a compreensão do livro Na Luz da Verdade, aquilo fica dentro dela como uma vaga lembrança. Aquilo vai ficar acentuado dentro dela quando ela continua estudando, esforçando-se. Então aquela vaga lembrança para de ser, porque ela passou a ser aquele que tem o interesse em conhecer. Natal 1933. Toda a época da nossa existência nós temos que lembrarmos assim, que hoje as comemorações do nascimento do Filho de Deus não tem nada a ver com a realização do nascimento do Filho de Deus, dos acontecimentos, das importâncias. Hoje é uma festa para agrado da personalidade. Não tem uma referência assim para ter uma mudança interna, para ter uma transformação dentro da pessoa, para ela poder continuar recebendo daqueles auxílios. Tornar-se um convocado é um trabalho que a pessoa tem que esforçar-se. Numa empresa, a pessoa tem lá as possibilidades. Para ela melhorar o grau dela dentro daquela empresa é como ela dedica, é como ela tem um conhecimento e como é que pode se confiar nela. Nós temos que nos tornarmos confiáveis em relação aos ensinos, porque nós sabemos assim que muitos falharam, altíssimos convocados falharam,
e justamente aqueles que vieram para poder aplainar o caminho do Filho do Homem, aplainar o caminho do Filho de Deus, tiveram assim envolvimento com as coisas materiais e não realizaram aquilo que eles pediram, porque na nossa vida diária é bem interessante, é a pessoa que pede. O Criador possibilita, mas a pessoa tem que possibilitar o movimento, ela mesma é que tem que executar. Então, nas orações, a pessoa tem que lembrar assim, que ela pode receber os auxílios, a força, mas a execução ela é que tem que fazer. Então, a transformação dentro de cada um é como a pessoa tem a dedicação. E fica bem fácil assim de observar. Aqueles que são mornos vão ficando para trás. Então, quando a pessoa lembra muito do seu passado, é porque ela não está caminhando no seu presente. Ela está sempre lembrando do ontem. E aquele passado foi o melhor que ela teve na sua vida. Se ela estivesse trabalhando para ter o melhor hoje, caminhando para frente, então aquele passado foi uma fase da sua existência. Aquele passado não tem serventia. No caso de um alimento, fica bem fácil assim. O alimento que a pessoa recebeu o dia anterior não tem mais serventia para o dia de hoje. Fica bem fácil assim da pessoa ter a necessidade para o dia de hoje. Então, caminhar para frente. Quando o adulto está trabalhando com crianças ou fazendo uma caminhada com criança para ir de uma localidade para outra, sempre tem aquele um pouco descuidado. Muitas vezes ele pega na mão desse, para que ele possa manter um ritmo e ficar confiável o caminho desse. Muitas vezes ele vai deixando ter o amadurecimento e vai dizendo para esse que se encontra mais devagar, que é para olhar para frente, que é para caminhar, quer dizer assim, caminhar para frente. Então, na nossa vida, todo o esforço nosso é para nos tornarmos convocados, conhecendo os ensinos e ter a dignidade de trabalhar de acordo, aplanando o caminho do Filho do Homem. E esse aplanar não é mais ou menos, isso é verdadeiro. Não procurar resolver as coisas pessoais, porque nós temos a facilidade assim de querer resolver as coisas pessoais e nós esquecemos que nós já temos e que nós temos é que valorizar aquilo que já temos. Fica bem interessante assim quando a pessoa procura valorizar aquilo que ela tem. Então ela vai observando assim que ela não precisa de ter mais, porque cuidar do que já tem já é uma tarefa. E essa tarefa tem que ser assim, de maneiras que aquilo fique bonito. Quando a pessoa quer caminhar de acordo com a luz, ela tem que conhecer os ensinos e ela não pode conhecer parte dos ensinos, ela tem que conhecer todos os ensinos, porque cada ensino é uma preciosidade e ela precisa de lembrar assim, todas as preciosidades é que vai fazer parte da sua vida. Na nossa vida interna, no nosso corpo, não tem um órgão ou uma víscera que é mais importante do que um do que o outro. Todos eles precisam de encontrarem numa condição de trabalharem em harmonia. E a pessoa que tem que dar forma aos seus pensamentos, de dar harmonia para o seu corpo de matéria grosseira e dar harmonia para o seu entendimento de maneira que ela torna-se segura. Natal 1933. O Filho de Deus veio, trouxe a possibilidade de voltarmos para a pátria do Espírito. O Filho do Homem trouxe a conclusão do trabalho do Filho de Deus, que é o livro Na Luz da Verdade.